embora a Covid não avance para episódios mais graves, como avance em outras faixas etárias, especialmente nos idosos, isso não quer dizer que essa faixa etária esteja absolutamente livre de sofrer as consequências mais graves da Covid. Este é um ponto. O outro ponto, eles tendem a desrespeitar mais as regras de distanciamento social, especialmente os adolescentes, a vacilar um pouco mais na utilização da máscara, saem, encontram os amigos num bar, vão numa balada, vão num show, vão em estádio de futebol, em algumas cidades isso já está autorizado e podem trazer o vírus para dentro de casa. Vírus que pode contaminar, embora as vacinas sejam muito eficientes para evitar a contaminação, mas não em 100%. Eles podem contaminar as pessoas que estão dentro de casa e, embora também vacinadas, essas pessoas podem, em algum momento, desenvolver formas mais graves da doença. Além disso, quanto mais o vírus circula, maior a possibilidade de surgimento de novas variantes que escapem às vacinas que nós temos à disposição até agora. Ainda faltam argumentos técnicos pelo Ministério da Saúde para justificar a decisão tomada ontem. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, na transmissão que faz pela internet todas as quintas-feiras à noite, o presidente Jair Bolsonaro ontem chamou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que deu a entender ali, aliás, deu a entender não, ele foi muito explícito ao dizer que ao tomar a medida de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidade, estava atendendo a um apelo, a uma orientação dada a ele pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse depois, ele até diz, olha, nós temos conversado muito sobre isso, né, presidente? O presidente me ligou para falar sobre isso, o presidente diz, olha, tudo é uma questão de conversa, não há imposição, mas ficou bastante claro ali que houve, se não uma ordem, um aconselhamento, uma recomendação do presidente da República para que adolescentes sem comorbidades não sejam vacinados. Baseado em quê? Lastreado em quê? Em quais argumentos técnicos? Nós ainda não sabemos. Por isso é que se estabeleceu essa absoluta confusão no país, com o Estado dizendo que vai seguir, a maioria dizendo que não vai seguir, capital dizendo que vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde, a maioria dizendo que não vai seguir. A grande dúvida é, a partir do momento em que o Ministério da Saúde recomenda a não vacinação de adolescentes sem comorbidades, ele vai continuar mandando vacina em número suficiente para os estados que estão vacinando adolescentes sem comorbidades? A gente vai ter de esperar para ver o que vai acontecer, né? Enquanto isso, nós seguimos girando com a nossa reportagem. Vamos ao Rio de Janeiro agora, porque o governo do estado ainda avalia o que vai fazer com essa orientação do Ministério da Saúde de interromper a vacinação dos adolescentes sem comorbidades. Quem já tomou a primeira dose não toma a segunda, segundo o Ministério da Saúde. Quem não foi vacinado não vai tomar vacina, pelo menos no médio prazo. Entre as cidades, pelo menos 8 suspenderam a aplicação, enquanto outras 6, incluindo a capital do Rio de Janeiro, decidiram manter. Nós vamos ao vivo então ao Rio para conversar com a nossa repórter Isabelle Salemi, que tem todos os detalhes para a gente sobre como as cidades e o estado do Rio de Janeiro estão entendendo, avaliando e colocando em prática a nova determinação do Ministério da Saúde. Bom dia, Isabelle. Oi, Colombo, bom dia para você, para a Elise e quem nos acompanha. Olha, aqui na capital fluminense, a vacinação está mantida, como você disse, né? Hoje quem pode ir aos postos de vacinação são os meninos de 14 anos. Além da capital, outras 5 cidades também estão mantendo a vacinação desse público entre 12 e 17 anos. E 8 cidades disseram que vão interromper até pelo menos haver um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde. A gente consultou a Secretaria e eles disseram o seguinte, é importante que haja o avanço da campanha de vacinação, não só para aquele público específico que está recebendo o imunizante, mas também para evitar uma transmissão, uma circulação maior do vírus. O secretário estadual de saúde, Alexandre Quepe, disse o seguinte, que colocando ali o risco e o benefício na balança, ainda é importante que haja essa imunização desse público de adolescentes. No entanto, a secretaria não se posicionou oficialmente ainda, porque está aguardando respostas do governo federal que devem ser enviadas
encaminhadas ao Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. O CONAS emitiu uma nota um parecer dizendo que é contrário à decisão do Ministério da Saúde de interromper a vacinação para esse público específico, que a vacina é segura e necessária. Já o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado também criticou o governo federal e afirmou que não houve nenhum tipo de consulta à parte técnica do Programa Nacional de Imunizações. A medida foi anunciada, pelo governo federal depois da morte de um adolescente de 16 anos em São Paulo, adolescente esse que tinha tomado a primeira dose do imunizante da Pfizer. No entanto, ainda não há nenhuma justificativa, nenhuma confirmação de que tenha relação entre a morte e também o imunizante. A própria Anvisa afirma que investiga a suspeita de reação adversa, mas ressalta que não existem evidências que demandem alterações nas condições do imunizante. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, com 2.000 prefeituras, mostra que 44% dos municípios brasileiros já estavam imunizando as pessoas entre 12 e 17 anos. Eu volto com vocês.